Chegou o grande dia, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, a nossa primeira superprodução. E eu tô aqui mega ansioso, porque 8 horas da noite a gente vai ter a exibição única, aberta e gratuita do documentário Vai Pra Cuba, Eduardo. Você que tá inscrito ou inscrita, 1 hora antes das 8 horas, ou seja, a partir das 7, horário de Brasília, vai chegar no seu e-mail o link para você poder assistir. E no grupo de WhatsApp também, de quem se inscreveu. Não perde essa chance não, tá maravilhoso, uma produção do nível das melhores casas de streaming do mundo, só que aqui, no ICL, aberto e gratuito para todo mundo poder assistir. À noite, a gente se vê. Pessoal, bom dia para vocês. Agora são 7 horas mais um minutinho. Meu nome é Fábio Panunzio. Você não está no canal errado. Eu estou aqui no ICL. Provavelmente você me conhece da TV Democracia. E eu estou aqui para substituir o Leandro Demore, que está fazendo um tratamento médico, nada muito importante. Enquanto ele se recupera, eu vou ficar aqui com vocês até o final dessa semana, tá bom? E espero que você me perdoe por eventuais deslizes aqui com a operação, porque ela é muito diferente do que eu estou acostumado. E vocês vão, portanto, já me dar o beneplácito aqui de alguns errinhos que podem acontecer durante essa transmissão aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Está friozinho no Brasil, muito frio. Aqui em Uberlândia, de onde eu estou transmitindo, a temperatura chegou a 10 graus e hoje tem risco de geada por aí no país inteiro. Eu vou até mostrar para vocês aqui, começando o programa hoje, como ontem começou o Calejon, que estava aqui nessa missão difícil de substituir o Demore, falando um pouquinho sobre a meteorologia. Vou, para isso, usar aqui uma notícia do site G1, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Gabriel, bom dia. Pode colocar, por favor, para mim na tela? Isso, obrigado. Tá aí, olha, ciclone tropical em alto mar mantém as temperaturas baixas no sul e no sudeste. E o litoral tem um alerta de ressaca. Eu vou ler aqui para vocês a informação, porque assim você se prepara, já coloca aí no seu material para sair de casa, isso aqui, olha. Por estar afastado do continente e pelo choque térmico não ser intenso, não deve haver a formação de nuvens de chuva, né? Seco no Brasil inteiro e está terrível. O pessoal com o nariz sangrando e tudo mais aqui no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Apesar da previsão de sol, as máximas não devem subir por conta do reforço do ar frio. Aí a gente olha esse mapa aqui, que é o mapa produzido pelos satélites que tem convênio com o INMET, não há praticamente nuvens em lugar nenhum, né? Só nuvens aqui, olha, aqui no Amazonas e no Pará, um pouquinho no Amapá, mas o restante do Brasil todinho com ar seco e, portanto, vai ser um dia frio e um dia muito seco. Uma nova massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas no sul e no sudeste neste início de semana. Um ciclone extratropical formado em alto mar no fim de semana favorece o avanço do ar frio do país. Eu vou tirar essa tela daqui, porque eu quero mostrar para vocês que tem alguns alertas do Instituto Nacional de Meteorologia sobre frio severo e também sobre umidade relativa do ar severa. E pode, inclusive, cair geada hoje por aí. Está aqui, olha, o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Gabriel, você pode, por favor, colocar para mim? Vocês já vão ver aí na tela. Isso, está aí, olha. No sulzinho do país, aí, como vocês estão vendo, essa parte laranja, né, do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina e a metade sul do estado do Paraná, tem vários alertas aí de frio severo, principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, há a probabilidade de geadas, né? Justamente onde o pessoal já sofreu tanto com cheia, agora é justamente o frio e a seca que acabam provocando problemas lá para o Rio Grande do Sul. Olha, hoje nós temos notícias sobre várias coisas. Morreu o czar da economia, Delfim Neto, o Congresso se prepara para voltar às atividades aí para um período, né? Digamos assim, um período sabático de trabalho, um período sabático sem trabalho, porque tem lá algumas coisas na pauta, não tem importância nenhuma, e o que está em jogo é a sucessão do Lira e do Pacheco. Então, as articulações que já começaram vão dar o tom do trabalho que vai ser retomado hoje. Hoje também tem o presidente do Banco Central, que vai ao Congresso para explicar essa loucura da taxa de juros no Brasil. E, gente, olha só que coisa mais paradoxal. Vocês se lembram quando o Lula nomeou o Galípolo para aquela diretoria do Banco Central e ele, né, é tido e havido como o próximo presidente do Banco Central?
se esperava dele posições um pouco mais serenas do que o que normalmente o guardião da moeda traz para a gente, né? O que se esperava dele era que ele fizesse um contrapeso ali com os agentes do mercado financeiro que compõem a direção do Banco Central, para resguardar um pouco do espaço da serenidade fiscal e, principalmente, para acabar com a bota. Mas não é que o Galípolo já está falando exatamente como um Faria Limer, dizendo aí ontem, no evento público, já falou que o aumento dos juros não está fora do radar, etc, etc, etc. Mas eu vou começar aqui o noticiário falando sobre a morte do ex-ministro Delfim Neto, superpoderoso Delfim Neto. Vou usar para isso uma notícia do Valor Econômico. Vou colocar já na tela para vocês aqui. Está aqui, olha aqui, ó. Morre Delfim Neto, o czar da economia. Vou ler para vocês, porque o Delfim Neto teve uma trajetória de vida que todo mundo conhece. Foi um ministro da ditadura, se apoiou no AI-5 para criar ou para gerenciar o milagre econômico. Dizem que derrubou o Simonsen, né, para continuar na gestão da economia brasileira pós-milagre, mas acabou arrebentando o Brasil. E depois disso tudo, depois de ter sido deputado por vários mandatos, acho que 5 mandatos, o Delfim Neto virou ídolo de uma parcela da esquerda brasileira. É mole isso? É isso mesmo. Ele passou a ser guru, inclusive do presidente Lula. Vou ler aqui para vocês as informações biográficas dele, aqui na página do Valor. Olha, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura, do Planejamento, ex-deputado federal Antônio Delfim Neto, morreu nesta segunda-feira aos 96 anos. Ele se encontrava internado desde a segunda-feira da semana passada no Einstein, no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Por mais de 5 décadas, Delfim Neto foi personagem e testemunha da história econômica e política do país, diz o Valor. Durante sua vida, transitou entre os extremos. Foi de office boy da Gessi Lever ao mais poderoso ministro da Fazenda do país, de czar da economia durante boa parte da ditadura, a um dos mais influentes conselheiros do governo do ex-líder sindical, né, que pode parecer paradoxal, Luiz Inácio Lula da Silva, e de patrono do milagre brasileiro ao principal encarregado de resgatar o país depois da quebradeira dos anos 80. É preciso dizer aqui que, enfim, ele é enaltecido por uma boa parte da direita brasileira, e há também quem o enalteça na esquerda, mas o Delfim, depois do milagre econômico, foi o ministro que quebrou o país, né? Não entendo. O Brasil, que de repente cultua pessoas que, na verdade, foram derrotados nas missões para as quais foram instalados, né? Mas vamos ver aqui como é que foi, relembrar um pouquinho como é que foi a trajetória de vida do Delfim Neto. De 67 a 74, foi ministro da Fazenda do Costa e Silva e do Médici. Depois tomou para si o comando de toda a economia, em uma tarefa facilitada pelo Ato Institucional número 5, que ele, aliás, apoiou, diz aqui o jornal, com entusiasmo, e é verdade. Tinha ao alcance das mãos um orçamento infinito chamado de conta-movimento. Isso foi um artifício criado em 1965, que registrava as operações do Banco do Brasil como agente financeiro do Banco Central. E aí o governo financiava as políticas de crédito público e as operações oficiais sem limite do orçamento da União, que tinha menor importância, né? E hoje é essa gente que fala que o governo Lula precisa respeitar mais enfim, a racionalidade e a ortodoxia econômica. A segunda passagem de Delfim Neto pelo governo militar não teve o mesmo sucesso. Depois de ocupar o Ministério da Agricultura por alguns meses em 79, ele assumiu o planejamento em substituição ao ministro Mário Henrique Simonsen, que se demitiu antes mesmo de elaborar o orçamento do ano seguinte. Teve uma treta entre eles gigantesca. Há uma versão da história que diz que Delfim derrubou o Simonsen e terminou depois de quebrar o país. Não é a versão dele, Delfim Neto. Ele conta que Simonsen, em 79, já tinha plena consciência de que o Brasil estava inexoravelmente quebrado, que não haveria nada a fazer a não ser um duro programa de ajuste, plano que o ex-presidente João Figueiredo não aprovou. Quem estava vivo naquela época, eu já estava inclusive trabalhando já como jornalista, se lembra do sofrimento que foi esse período aqui, sofrimento imposto ao país durante muitos anos. Eles prometiam que iriam fazer o bolo crescer para depois dividir com a sociedade, pois o bolo cresceu e só eles mesmos que comeram. Mas vamos lá, Delfim comandou a economia até 1985, quando João Figueiredo foi sucedido na presidência por Zé Sarney. No lugar da abundância dos tempos do milagre econômico, foi então a vez de administrar a massa falida, o segundo choque de preço do petróleo e o salto dos juros internacionais que multiplicou o endividamento
e os encargos financeiros dele decorrentes. Em 1982, os mercados pararam de emprestar ao país e aí se instalou uma crise cambial que só veio a ser solucionada uma década depois. Delfim deixou o poder e foi eleito deputado federal por 5 mandatos consecutivos, participou da elaboração da Constituição de 88 e se destacou como a principal voz no debate econômico do país no parlamento. Importância que manteve mesmo após perder a sua cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2006. Crítico de primeira hora da sobrevalorização do câmbio na primeira fase do real, ele também não poupou ataques ao nível dos juros elevados que prevaleceram por muitos anos após a adoção do plano de estabilização. De inimigo da esquerda, ressalta o jornal Valor Econômico, ele, por causa da participação dele no governo militar, acabou se tornando uma referência no governo do PT, virou conselheiro do Lula. Bom, já falamos aqui sobre isso, é um personagem bastante importante da nossa história, bastante controverso e mais uma vez, paradoxalmente, idolatrado até por uma parte da esquerda brasileira, mas com certeza a direita terá motivos para se lembrar de Delfim Neto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a eleição? Vou aqui preparar o compartilhamento da tela para as notícias, das notícias que os jornais trazem hoje sobre isso. Olha, muitas denúncias contra aquela coisa horrorosa chamada Pablo Marçal. E denúncias que começam, né, a comprometer aí aquele discurso todo. E, mais uma vez, que geram efeito eleitoral. Tá? Porque quanto pior para os caquistocratas bolsonaristas, melhor. Quanto pior, melhor. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui em relação ao Pablo Marçal. Depois a gente fala sobre o cenário das pesquisas, porque tem um dado muito relevante hoje no Datafolha. Então, vou pedir para o meu querido Gabriel colocar para a gente na tela. Tá aí, olha. Marçal encontrou irmão de chefe do PCC citado por líder do seu partido. Gente, cada vez a história desse sujeito fica mais apimentada, né? A capivara desse Pablo Marçal é algo impressionante. Vamos lá, vamos passar a ler aqui, está no site Metrópolis, e a informação é essa. Marçal encontrou o irmão do chefe do PCC citado pelo líder do partido dele. Vocês se lembram que o presidente do PRTB, num áudio, né, dias atrás, acabou sendo flagrado numa relação muito esquisita com o PCC, que, aliás, cada vez que passa, a cada dia que passa, deixa mais evidente a sua expectativa de se aproximar do poder. Por que será, hein? Por que será? Vamos lá para a notícia. Pablo Marçal visitou a Associação Comunitária do irmão do líder do PCC em Paraisópolis. O traficante foi citado por presidente do seu partido. Está aqui, olha, a foto do Pablo Marçal lá. Muita vontade na biqueira, né? Ele que falou que o Boulos conhece da periferia as biqueiras. Está aqui, Pablo Marçal. A notícia é a seguinte: o candidato à prefeitura da capital pelo PRTB, o influencer Pablo Marçal, se encontrou com o irmão de um líder do primeiro comando da capital, PCC, citado pelo presidente do seu partido em uma gravação que veio à tona na semana passada. Marçal esteve com Valquito Soares da Silva, de 58 anos, irmão de Francisco Antônio Cesário Soares, do Piauí, apontado pela Polícia Civil como líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis, na zona sul paulistana. Uma foto com o encontro de ambos, é essa imagem aqui, que eu já mostrei, tá? Uma foto com ambos lá acabou sendo mostrada nas redes sociais. A campanha de Marçal foi procurada para comentar esse encontro, só que não respondeu ao Metrópolis até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para manifestações. E vocês acham que é só isso? Não é só isso. As pendências do Pablo Marçal vão muito além dessas relações estranhas, justo ele, né, tão moralista, o sujeito que aponta o dedo com tanto vigor para falar mentiras sobre a vida dos adversários, para assacar contra qualquer tipo de possibilidade de comprovação, apenas para tripudiar, enfim, para desqualificar, como é comum aos candidatos aí, aos militantes da extrema-direita, né? Mas a notícia que eu quero mostrar para vocês agora, vou pedir ao Gabriel para botar na tela para mim. Gabriel, por favor. Tá aí, olha. Polícia Civil abre inquérito contra Pablo Marçal após nova denúncia. Isso aqui diz respeito ainda à carreira de coach dele, tá?
qual é a informação também no site do Metrópolis? A polícia está investigando se Pablo Marçal, candidato do PRTB, pôs em risco a vida ou a saúde de outras pessoas. Vocês se lembram quando esse cara apareceu? Vocês se lembram que ele levou um grupo de aventureiros para fazer uma incursão pela Serra da Mantiqueira, e aí eles acabaram perdidos lá, e foi um festival de galhofas, e ele colocou efetivamente essa gente toda em risco, e agora isso começa a repercutir. Por quê? Porque a Polícia Civil seguiu investigando esse episódio, porque ele colocou em risco a vida das pessoas que ele levava. Isso aí foi a maneira como o Pablo Marçal apareceu para a opinião pública brasileira, né? A informação dá conta do seguinte: a Polícia Civil abriu inquérito contra o empresário e candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, após uma denúncia apresentada por um ex-participante do reality show La Casa Digital 3. Marçal é investigado por supostamente causar perigo para a vida ou a saúde de outrem durante as provas do programa. O caso tramita na 2ª Vara Criminal do Júri de Itu, em São Paulo. A expectativa é que o inquérito seja anexado à decisão judicial de 2022, que proíbe Marçal de promover atividades em picos, montanhas e outros espaços de natureza sem autorização da polícia, órgãos municipais e defesa civil. Essa decisão foi proferida depois que o empresário se perdeu com um grupo de 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins. Eu falei, preciso corrigir aqui, eu falei Pico da Neblina, foi ao Pico dos Marins. O boletim de ocorrência contra Marçal, ao qual a coluna teve acesso, foi aberto em maio na delegacia de Serra Negra por Luiz Godoy. O ex-participante do programa, criado e apresentado pelo influenciador, relatou ter sido vítima de agressões, xingamentos e de ter a sua vida pessoal colocada em risco durante provas de resistência física e psicológica. O inquérito foi instaurado pela Polícia Civil na última quinta-feira. Gabriel, pode tirar, já está fora da tela aí, né? Então, se você acha que é só isso, não é. E se você acha que isso o desqualifica perante o seu público, né, os eleitores do bolsonarismo, você está enganado, viu? Quanto mais se fala desse sujeito, mais ele cresce. E ele sabe disso, porque ele, algumas vezes, já confessou que não tem problema com haters. Ou seja, ele produz informações falsas para alimentar essas redes de odiadores profissionais na internet, porque ele lucra com isso também. E lucra até eleitoralmente, como eu vou mostrar para vocês agora, numa matéria da Folha de São Paulo. É impressionante isso aqui. Preste bem atenção aí. Gabriel, por favor, pode subir para mim? Botar na tela, por favor? Está aí o compartilhamento. Beleza, obrigado. Tá aí, olha, Datafolha. Marçal cresce entre eleitores de Bolsonaro e de Tarcísio e ameaça Nunes, que é o prefeito de São Paulo, que está liderando as pesquisas lá, embolado com o Boulos lá nas primeiras posições. Mas, gente, será que um fenômeno como esse, né, um sujeito assim, que todo mundo sabe, inclusive os eleitores bolsonaristas sabem, que fala, enfim, é o profissional da discórdia, é o profissional do ódio, é o profissional da esculhambação, é, de longe, a pior alma penada que apareceu nessas eleições. E ainda assim, isso qualifica. E nós temos uma sociedade profundamente adoecida por gente que tem esse tipo de comportamento, e por pessoas que, não sei se por se identificar com isso, ou por vontade enfim, de ter uma conduta parecida, acabam sufragando, transformam em políticos, olha, assim, é uma ameaça concreta para as eleições, né? Vou voltar aqui a notícia para a tela, para que a gente possa ler isso aqui, olha. Datafolha, Marçal cresce entre eleitores de Bolsonaro e de Tarcísio e ameaça Nunes. O que diz a informação da Folha de São Paulo? O ex-coach oscilou positivamente até entre eleitores do Lula e do Haddad. Datena também desafia afiliados políticos. O que será que vai acontecer nessa eleição em São Paulo? Fala a verdade, fala sério para mim. Vamos para a notícia aqui. Notícia do Matheus Tupina, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: as intenções de voto em Pablo Marçal, do PRTB, cresceram entre os eleitores de Jair Bolsonaro e de Tarcísio Freitas, do Republicanos. Padrinhos políticos do prefeito e também pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, segundo Datafolha. Olha só isso aqui, ó. Marçal conquistou até agora 29% das preferências entre os que escolheram Bolsonaro em 2022, ante 22% no levantamento anterior, em julho.
Ele também chega a 25% das intenções de voto entre os que elegeram o governador Tarcísio, de São Paulo, né? Ante 19% registrados no mês anterior. Ou seja, ele está realmente provocando aqui um abalo no capital político da direita brasileira, da direita paulista, né? Paulista e paulistana. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos. No caso das diferenças no limite de margem, no caso 6 pontos, uma situação de estabilidade é tida como improvável. Nunes, por outro lado, oscilou negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro, passando de 42% para 38% nessa rodada. Entre os eleitores de Tarcísio, ele foi de 40% para 42% das intenções de voto. Ou seja, está crescendo entre, né, basicamente todo o campo da direita. Com isso, a diferença entre o prefeito e o ex-coach caiu de 20 para 9 pontos no caso dos eleitores do ex-presidente e oscilou de 21 pontos para 17 entre os do governador. Os resultados evidenciam a dificuldade que o candidato do PRTB impõe ao atual ocupante do edifício Matarazzo para captar os votos obtidos por seus padrinhos políticos no pleito passado. Apesar de querer os votos de Bolsonaro, Nunes tem priorizado até o momento eventos com o governador de São Paulo, já que o ex-presidente tem uma rejeição elevada na capital paulista. Segundo Datafolha, 65% dizem que não votarão de jeito nenhum em um candidato apoiado por ele. Já o apoio de Tarcísio levaria a rejeição a 48% dos entrevistados, o que é bem menor, né? Agora, repare aqui nesse gráfico, vamos pegar aqui os dados anteriores para que a gente possa entender aqui esse fenômeno de crescimento. Nesta aba aqui está a pesquisa de 27 e 28 de maio passado. Portanto, é uma amostragem bem antiga. Ricardo Nunes com 37, o Boulos com 3, o Zé Luiz da Atena do 8, mas lembrando aqui que essa é a intenção de voto dos eleitores de Bolsonaro, tá? Nós estamos tratando aqui de eleitores do Bolsonaro. Depois de 2 a 4 de julho, a situação ficou mais ou menos inalterada. O Nunes ficou com 42, o Boulos tem 5% dos votos dos eleitores do Bolsonaro, o da Atena tinha 11, o Pablo Marçal 22. Aí vamos pegar a última rodada. Vamos lá. Olha só como é que isso ficou. O Boulos volta para 3%, o Ricardo Nunes está lá em 38%. Lembrando, uma vez mais, isso aqui é o percentual de votos dos eleitores que declaram ter votado em Bolsonaro, tá? O da Atena fica aí com 13% e o Pablo Marçal passa a ocupar praticamente um terço, né? 29% desse eleitorado. E aí, Gabriel, pode tirar para mim a notícia, por favor? E aí eu pergunto para vocês, o que é que qualifica esse cara? Não é preciso ir muito longe para a gente entender que o estereótipo médio do bolsonarista é esse sujeito mesmo, boçal, brutalhão, burro, porque não se pode dizer que o Pablo Marçal seja uma sumidade, né? E a questão é, quando essas coisas acontecem, quando fica explícita a falta de qualificação, isso acaba qualificando o candidato para essa parcela do eleitorado. O que isso quer dizer? Que essa mensagem tem penetração. Eu acho, sinceramente, que isso precisa ser tratado do ponto de vista da psicologia social ou da psiquiatria social, porque no campo da sociologia e da ciência política não se vai encontrar uma explicação consistente para nada disso, tá bom? Antes de continuar aqui com as informações sobre eleições e tudo mais, eu preciso dizer que você pode assistir a esta live por vários canais diferentes. Eu vou dizer agora, se você está saindo da sua casa, se você mora em São Paulo, se mora no Sul, se mora na Bahia, você pode acompanhar o nosso noticiário aqui por vários canais. Ele é transmitido, olha, vamos lá, no EM, no Eduardo Moreira, no canal do ICL, nas redes de TV aberta, na região metropolitana de São Paulo, na TVT, né? Você pode assistir também na TVT. E no rádio, nós estamos ao vivo agora também na Rádio Brasil Atual, 98,9 na região metropolitana de São Paulo. Pela TV Quirimurê, que é um canal aberto de Salvador, Bahia. Pela Rádio Heliópolis FM de São Paulo, 87,5 para quem quiser sintonizar. E na Pop TV, que tem 2 emissoras no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre e outra em Sobradinho. Então você pode assistir essa live por qualquer um desses canais. Se você está apressado para sair de casa, não perca tempo. Se você mora no Rio Grande do Sul, se você mora em São Paulo ou se você mora em Salvador, você está coberto por essas emissoras abertas. E se você não estiver, você leva o seu celular e vai ouvindo a gente pelo celular mesmo, tá bom?
Agora são 7 horas e 25 minutos. Vamos falar um pouquinho mais sobre as eleições. Eu vou compartilhar aqui a tela. Outros problemas aqui agora na campanha do atual prefeito de São Paulo, que lidera as pesquisas lá empatado com Boulos. Ele ficou devendo uma explicação para a gente, né? Para a gente, para o eleitorado dele, no caso. E a explicação que ele ficou devendo não veio efetivamente. Está aqui na tela para você ver. Anotação, observação da Folha de São Paulo. Gestão Nunes não responde ao prefeito, não responde se prefeito furou a fila para realizar exames em São Paulo. A notícia é a seguinte, isso aqui, aliás, decorre do debate, né, do qual ele participou, foi questionado sobre isso, não respondeu direito e agora permanece ainda com uma resposta obscura. A Folha diz o seguinte, a gestão Ricardo Nunes, do MDB, não responde se o prefeito de São Paulo furou ou não a fila do atendimento na rede municipal de saúde para realizar uma endoscopia e uma colonoscopia em janeiro deste ano. Nunes foi questionado sobre o tema pelo deputado federal Tabata Amaral, do PSB, durante debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, na quinta-feira, dia 8, lá na TV Bandeirantes. O PSBista citou, PCBista, né? Ele disse o seguinte, disse que, especialmente no caso da endoscopia, ele foi perguntado se agendou exames com antecedência e furou a fila e não foi claro. Nunes respondeu que considera muito positivo que o prefeito de São Paulo esteja usando o serviço público. Vamos lá, depois eu comento. Mas não disse se agendou ou não o exame, não disse se furou ou não a fila, o que é uma obscenidade, né? Do sacrifício de tanta gente que leva meses até anos para fazer um exame simples como esse, uma endoscopia, um ultrassom, ou coisa parecida. Ele diz o seguinte, abre aspas aqui, é uma forma de mostrar para toda a minha equipe o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que o próprio prefeito utiliza esse serviço, afirmou ele ao jornal. Em nota, a gestão municipal também não respondeu se houve agendamento e argumenta no mesmo sentido. Abre aspas, o prefeito realizar exames em hospital público municipal é de fundamental importância e teve como objetivo verificar pessoalmente a qualidade dos serviços prestados à população, afirma a nota da Prefeitura de São Paulo. A administração acrescenta que Nunes tem um convênio médico e que, ao comparecer à unidade para o atendimento, exerceu sua função de constatar na prática o trabalho que está sendo feito pelo município. Aí, pergunto para você, que está me assistindo assim com tanta atenção, você acha mesmo que essa justificativa justifica alguma coisa? Francamente, eu me lembro aqui, quando no governo Fernando Henrique foram criados os genéricos, o Zé Serra, que era o ministro da Saúde, aliás, fez uma boa gestão da saúde, o Zé Serra, mas ele foi a uma farmácia para poder fazer lá o seu proselitismo com relação aos genéricos, e aí acabou comprando uma pomada para combater a herpes labial que ele tinha. Só que essa pomada era vendida só com a apresentação de receituário médico. Ele era ministro da Saúde, acabou não fazendo isso. Então, assim, são uns deslizes terríveis. Na época, isso repercutiu muito mal para ele, o uso da pomada. Aliás, fui eu mesmo que fiz essa pergunta. Falei, ministro, cadê a receita? Está comprando uma pomada que exige receita médica. E ele ficou todo desconcertado e isso acabou marcando o lançamento dos genéricos no Brasil. E agora com o Ricardo Nunes a mesma coisa. O cara vai falar, não, eu fui lá para fazer o exame para constatar que o serviço funciona. Só que o serviço não é o exame propriamente dito, o serviço é enfrentar a fila. A má qualidade do serviço que a Prefeitura de São Paulo fornece é essa, justamente de ter que manter uma fila com um estoque de gente lá que está muitas vezes necessitado disso para atender situações que não permitem demora, que não permitem espera. Pacientes com câncer, com alguma doença grave, que tem que enfrentar essa fila que o prefeito desconsiderou na sua pantomima, né? Porque é uma pantomima. Se ele tivesse entrado na fila, olha, vou entrar na fila hoje para fazer esse exame, e daqui a 6 meses, quando me chamarem, eu vou vir aqui para ver se o serviço foi bom ou não. É um absurdo, fala a verdade. Não te parece um absurdo que o cara vai lá para quê? Para testar a máquina? Óbvio que ela funciona. O problema é chegar até ela, entrar na máquina, o pessoal fazer o exame, sei lá, no caso dele era um exame que acho que não exigia equipamento nenhum. Mas fica aqui anotado que não respondeu
E quando respondeu, respondeu muito mal. Espero que a população de São Paulo ouça isso e entenda que esse tipo de proselitismo é um proselitismo muito equivocado. Por quê? Porque o que está em questão não é se o equipamento funciona ou não, se o médico é bom ou não. É como o paciente chega até os seus exames. Tá bom? Então é isso aí. Ruim para o atual prefeito. Noticiário que, embora seja ruim, não é ruim eleitoralmente para o Pablo Marçal e assim segue a campanha. Agora, não é só o Brasil que está fazendo uma campanha nesse momento, está vivendo aí uma véspera de eleição. Não vou falar sobre a Venezuela hoje, não tem muitos fatos novos ali, mas eu quero falar dos Estados Unidos. Vocês viram que ontem teve uma entrevista que o Elon Musk, foi mais um jogo de frescobol, né? Uma entrevista que o Elon Musk levou para o Twitter, para o ex-Twitter, para o X, o Trump lá, né, numa confraria da extrema-direita americana. O que aconteceu? Aconteceu o que não podia acontecer. Aconteceu uma falha técnica, que depois o Musk falou que era produto do hackeamento do jornal e tudo mais. Vamos ver como é que está o noticiário. Eu separei aqui algumas informações para vocês no jornal New York Times, é um jornal conservador, mas a informação está lá direitinho. Deixa eu achar aqui onde é que está essa página. Está aqui, ó. Eles chamaram nos Estados Unidos, eu estou chamando de frescobol, eles lá nos Estados Unidos chamam de softball, né, que é um jogo de menininha. Está aqui a informação, vou pedir para o Gabriel colocar para mim na tela. Coloca, por favor, Gabriel. Aqui, olha, antes de ler, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu estou com a boca seca já. Aqui a umidade está muito baixa, o ar-condicionado tira mais ainda e daqui a pouco a garganta não funciona mais. Então vamos lá, sobre o softball do Trump com o Elon Musk. Foi um convite do Elon Musk. Agora o Trump estava banido do Twitter, do X, há 2 anos. Abriu sua própria rede social e tudo mais, voltou ontem para essa partida de frescobol ou de softball. Vamos lá. Musk fez perguntas fáceis, anotou aqui o New York Times, para Trump sobre o X, após problemas técnicos. Elon Musk fez elogios frequentes ao se mostrar um parceiro simpático para ajudar a amplificar as opiniões de Donald Trump em uma plataforma de mídia social que antes o impedia de divulgar as suas falsas alegações eleitorais. Está aqui o Trump na frente do telefone celular, lá em Mar-a-Lago, na Flórida, né? Vamos ler a reportagem aqui. O que deveria ser o retorno triunfante de Donald Trump a uma plataforma de mídia social central para a sua campanha à presidência foi prejudicado por falhas na noite dessa segunda-feira, quando uma conversa transmitida ao vivo no X entre Trump e o dono do brinquedo, Elon Musk, o dono do brinquedo é por minha conta, tá, gente? Não é por conta do New York Times, não. Foi significativamente atrasada por problemas técnicos. Mas assim que o bate-papo começou, 40 minutos depois do horário programado, a camaradagem recém-desenvolvida entre Musk e Trump ficou clara, com o empresário bilionário da tecnologia fazendo aquelas perguntas facílimas que permitiram que o Trump recitasse os pontos de discussão que animam a sua campanha presidencial. A conversa ofereceu poucas informações novas sobre as opiniões de Trump. Ao longo de mais de 2 horas, Trump atacou a vice-presidente Kamala Harris, a sua oponente democrata, como uma falsa, que junto com o presidente Biden não abordou as travessias na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele repetiu uma série de alegações falsas, incluindo a de que a eleição de 2020 foi fraudada, de que os processos criminais contra ele foram uma conspiração do governo Biden para minar a sua candidatura e os líderes de outras nações estavam deliberadamente enviando criminosos e seu povo improdutivo para a América. É tão abjeta a maneira como esse sujeito se refere aos imigrantes, né? E a própria esposa dele, coitada, pobre Melania, né? Melania que não ganha uma, perdeu para Stormy Daniels, mas a Melania é russa, é a mesma coisa. Quer dizer, na casa dele não vigora aquilo que ele deplora, né, nas fronteiras americanas. Seguindo aqui com a matéria do New York Times, Trump expressou amplamente a sua concordância, oferecendo elogios frequentes enquanto se mostrava um parceiro simpático. Aliás, o Musk, não o Trump, o Musk expressou amplamente sua concordância com tudo que o Trump falava, o que não surpreende ninguém, oferecendo elogios frequentes enquanto se mostrava um parceiro simpático para ajudar a amplificar as opiniões do Sr. Trump em uma plataforma de mídia social que uma vez o proibiu de promover falsas alegações
sobre a violência que induzia a violência política. Musk comprou o Twitter em 2022 e o rebatizou como X no ano passado. Abre aspas aqui, eu não era muito político antes, disse Musk no final do bate-papo, descrevendo-se como moderado, se não moderado, ligeiramente de esquerda. Meu Deus do céu! Acrescentando que os ouvintes que se categorizavam dessa forma deveriam apoiar o Trump. No início da noite, o senhor Musk compartilha com o Trump o desprezo pela mídia, né? Eles são useiro e vezeiro, que compartilham das mesmas opiniões, deixou claro que não estava conduzindo uma entrevista adversária, mas queria ajudar eleitores independentes e de mente aberta a simplesmente pegar uma vibe. Disse também o seguinte, quero enfatizar que é uma conversa e a intenção é apenas ter uma ideia de como Donald Trump é em uma conversa. Se essa jogada ajudará Trump a conquistar eleitores indecisos ou Musk a restaurar a confiança na plataforma, ainda não está claro, diz o New York Times. O começo falho que Musk atribuiu a um ataque cibernético ameaçou, esse aqui é o problema técnico da transmissão de ontem, né? Ameaçou ofuscar a conversa em si. E esses erros técnicos lembraram problemas semelhantes que já atormentaram outro evento político protagonizado por Musk no ano passado, quando o anúncio da campanha presidencial de Ron DeSantis no Twitter estava cheio de problemas, microfones e silêncio, etc, etc. Tá aí, então, o noticiário sobre essa entrevista. Parece, pode tirar, por favor, Gabriel? Essa entrevista não teve o condão de produzir muita coisa. Por tudo que eu vi hoje na imprensa internacional, não deve ter gerado nenhum fenômeno eleitoral de importância, até porque não teve importância nenhuma mesmo, né? E o eleitor americano, ainda que fanatizado por essa corrente que hoje está quase majoritária lá de extrema-direita, não é burro ao extremo de não perceber que não se trata mesmo de uma entrevista, que é uma jogada publicitária. Daí a docilidade, né? Daí a gentileza excessiva com que o dono do Twitter trata o seu convidado para essa entrevista fake e que mais uma vez serviu para que Trump vertesse lá, abrisse a sua cornucópia das mentiras, porque ele não consegue, simplesmente não consegue falar a verdade. Vamos passar agora, gente, ao assunto do dia aqui no Brasil. O assunto do dia hoje em todos os jornais é a volta do Congresso, que começa aí um período sabático de trabalho. Por que eu estou falando que o período é sabático de trabalho? Por quê? Porque o Congresso, como se sabe, já está vivendo um clima pré-eleitoral. Tem muitos deputados e senadores que são candidatos a prefeito e essa gente já saiu, já está, enfim, mergulhada na campanha. Vou pedir para o Gabriel colocar para mim a notícia da Folha de São Paulo na tela. Tá aí, olha, Congresso volta sob a sombra do período eleitoral e sucessão de Lira e Pacheco. Bom, o que nós vamos ter lá? Vamos ter uma semana e pouco de trabalho. Eu já vou ler aqui a notícia da Folha de São Paulo para vocês. Mas não é trabalho legislativo importante, tem nenhuma grande proposta lá, não vai acontecer nada, não tem nenhum grande esforço do governo, porque todo mundo sabe que a operação das pautas mais importantes do Brasil agora já está inviável. Olha, nós estamos no dia 13 de agosto. Depois de amanhã começa a campanha formalmente. Dia 16 de agosto é o dia em que as campanhas são startadas. Aí vocês vão começar a ver candidato colocando o número na tela, distribuindo santinhos na rua. Já está quase tudo liberado. Nas redes sociais isso vai ficar muito claro daqui a pouco, né? Porque a partir do dia 16, a Lei 9504, que é a legislação eleitoral, ela permite aos candidatos já fazer campanha. Na internet é quase que um território livre, pode-se fazer praticamente qualquer coisa, menos a divulgação de fake news. Então, dia 16 é uma data importante. Vocês vão observar no dia 16 que todos os candidatos, que hoje tecnicamente são pré-candidatos ainda, embora já apontados pelas convenções, vão começar a fazer anúncios pagos e o seu Instagram, o seu Twitter, o Twitter não, mas é basicamente, porque esse ano a campanha é um pouco diferente, eu já explico isso. Essas campanhas, principalmente no Instagram, em grupos de WhatsApp e no Facebook, vai haver uma intensificação das campanhas publicitárias, né? E, enquanto isso, nós não pode parar de tudo. O Congresso tem algumas pautas lá que precisam ser revistas, mas o que anima, o combustível dessa reunião desse ano é esse que você está vendo aí. O Congresso volta sob a sombra do período eleitoral e da sucessão de Lira. Vamos ver a notícia aqui na Folha de São Paulo?
Após 3 semanas de recesso informal, deputados e senadores retomam as atividades parlamentares nesta semana, com poucas sessões previstas até as eleições municipais de outubro e de olho nas negociações pela sucessão no comando da Câmara e do Senado. Como tradicionalmente ocorre em um ano eleitoral, os parlamentares devem esvaziar o Congresso Nacional para ajudar a eleger aliados em seus estados. A redução no ritmo de trabalho até o primeiro turno já foi definida pelas duas casas, ou seja, as férias em ano eleitoral são sobejamente conhecidas, são a tradição da política brasileira, né? Recesso bravo, o salário continua na conta lá e as emendas parlamentares também. A gente vai falar sobre isso. Diz aqui a Folha de São Paulo, no Senado haverá sessões presenciais apenas nesta semana e na primeira semana de setembro, ou seja, 2 semaninhas, né? Depois só volta depois do segundo turno. Nas próximas 2 semanas de agosto, os senadores poderão participar de forma virtual, o que na prática dificulta a votação de projetos mais sensíveis. Na Câmara, haverá um esforço concentrado em 2 semanas de agosto e uma em setembro. Estão previstas sessões nesta semana e nos próximos dias 26, 27, 28, além dos dias 9, 10 e 11 de setembro. Então, quando a gente fala aqui, esta semana e semana que vem, são 6 dias, tá? Se somar tudo, não dá uma semana do calendário gregoriano. E com isso, os parlamentares terão que se debruçar sobre projetos que esperam ver aprovados até o fim do ano. Para o Executivo, é prioritária a conclusão da votação de 2 projetos de regulamentação da reforma tributária. Abre aspas, a prioridade do governo e a necessidade do país é terminarmos este ano com a regulamentação da reforma tributária concluída no Senado e na Câmara, disse o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais a jornalistas nesta segunda-feira lá em Brasília. O secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, é esperado no Senado nesta terça-feira para tratar do projeto que regulamenta o IVA, ou IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, aprovado pela Câmara em julho. Só que falta regulamentar, né, como a matéria bem ressalta aqui. Já o segundo projeto, que trata da regulamentação do Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e das novas regras sobre como lidar com disputas administrativas e judiciais dos novos tributos, deve ser analisado pelos deputados ainda nesta semana. Aí vem a pergunta, mas será que vai dar quórum? Tradicionalmente, nessa semaninha do sabático de trabalho, não é o sabático sem trabalho, sabático de trabalho no Congresso, algumas pautas acabam sendo votadas, até porque eles precisam justificar o salário, né? E aqui a Folha assinala também que a retomada das atividades acontece no momento que os congressistas aguardam um desfecho sobre o impasse em torno das emendas parlamentares, após aquela decisão dos ministros do STF, né, que foi liderada pelo Flávio Dino, né, mandando dar transparência àquilo que o Brasil tenta entender faz já alguns anos, desde 2016. Em decorrência das decisões, diz o jornal, o governo suspendeu o pagamento de todas as emendas de comissão e de restos das chamadas emendas do relator, o que gerou uma animosidade entre parlamentares que agora ameaçam retaliar o governo Lula em votações ligadas ao orçamento. 2 líderes partidários, porém, avaliam que é possível a construção de um acordo entre o Congresso e o Executivo sobre as emendas para evitar atritos nessa relação. Gente, isso aqui é super importante no cenário eleitoral. Sabe por que eles estão tão loucos com essa grana? Gabriel, pode tirar a notícia para mim, por favor? Deixa eu ver se eu já estou sem a notícia. Já estou sem a notícia aqui. Por que é importante? É importante porque essas emendas formam o capital político para enfrentar as eleições. Essas emendas são algo extremamente pornográfico. O orçamento secreto e as emendas impositivas. No ano passado, cada deputado teve, em média, ao menos 37 milhões de reais para fazer o que quisesse. Isso só nas emendas impositivas. Aí depois vem as emendas RP9 do passado, emendas de comissão, é tanta emenda que agora o dinheiro abunda na conta desse cara. E o que acontece com isso? Isso vai acabar fazendo com que a eleição seja uma eleição com uma renovação menor do que a boa política recomendaria, no caso de um parlamento tão desgastado quanto o nosso. Por quê? Porque esse dinheiro serve para estabelecer uma relação fisiológica entre o eleitor e o eleito. É aquela verbinha que vai construir uma quadra de futebol, que vai asfaltar um pedaço de uma rua. É verba mesmo para estabelecer essa relação de clientela. E aí, o parlamentar com mandato, ele acaba tendo uma grande ascendência sobre o eleitor, porque isso é como comprar voto, sabe? Não há como não enxergar o problema dessa forma.
E os atuais detentores de mandato, atuais detentores do privilégio dessas emendas, vão acabar sendo reeleitos. E nós vamos ter, pode anotar no seu caderninho e depois vocês me cobram, nós vamos ter um dos mais baixos índices de renovação parlamentar nas câmaras de vereadores do país. As câmaras são as manjedoras dos novos políticos, e são elas que vão preparar a base daquilo que daqui a 10 ou 15 anos será poder no Brasil. Sem falar da influência gigante que os prefeitos exercem e da maneira como também ficam reféns desse tipo de emenda. Aqui na minha cidade, Uberlândia é uma cidade que tem 713 mil habitantes. A população acha que tem mais, que tem 1 milhão. Mas o IBGE falou que tem 713 mil habitantes, tem pouco mais de 500 mil eleitores. Sabe quanto cada vereador teve esse ano para distribuir para quem quisesse, ao seu bel prazer? 2 milhões e 800 mil. Imagina isso no contexto de uma cidade de 700 mil habitantes. É muita grana, né? E dinheiro que vira voto. Então, se prepare para ter um resultado eleitoral deformado por esse tipo de relação de clientela, sabe? Uma hora o Brasil vai ter que rediscutir essa história toda. E o montante dessas emendas pelas quais se batem os parlamentares é algo inacreditável. Se você está indignado com 5 bilhões do fundo eleitoral, você não fica indignado com 52 bilhões que os deputados têm ao seu dispor? Se 5 bilhões já modelam uma eleição, o que 52 bilhões não podem turvar no ambiente eleitoral? É um absurdo. Uma hora o Brasil vai ter que discutir isso. O problema é que quem se beneficia dessas emendas é que acaba sendo eleito. E aí, como é que, né, num Congresso contaminado por esse tipo de coisa, como é que vai fazer para que isso não se torne, para que isso se torne menos severo, né? Durante muito tempo, antes do governo Dilma, quando ainda não havia as emendas impositivas, a reclamação dos parlamentares é que eles ficavam reféns do governo, na liberação das emendas. Tinha aquela história do deputado despachante, você se lembra? O sujeito que pegava o Pires e ia fazer passeios pelos ministérios para conseguir verbinha daqui, verbinha dali. Hoje não tem mais isso. E aí, mas só que com o orçamento secreto, com essas emendas de comissão, que não tem destinação conhecida, que não se sabe para que serve, que muitas vezes são apresentadas por parlamentares que nem são do Estado ou do município que é beneficiado, isso aí acabou criando uma nova relação de dependência, que dá ao político detentor de mandato a possibilidade de chantagear o governo, porque ele já não se satisfaz mais só com as emendas impositivas. Então, é um mecanismo que foi aprovado e que falhou na pretensão de dar um pouco mais de moralidade, mais de transparência da política. Hoje, literalmente, como muito bem acentuou o Flávio Dino na sua decisão, que está gerando toda essa controvérsia aí, não se sabe o que é feito desse dinheiro, tá? É uma fiscalização frouxa, não se sabe quem pediu, não se sabe por que foi parado na prefeitura tal, não se sabe como é feita a prestação, enfim, não se sabe nada. E essa bagunça toda está gerando votos nas eleições, tá? Vou falar com vocês agora um pouquinho sobre economia. Deixa eu parar aqui a tela para compartilhar aqui algumas outras informações, porque hoje nós teremos lá em Brasília um dos diretores do Banco Central depondo no Congresso para explicar os juros altos no Brasil. Então, vou começar aqui, um dos diretores, não, o presidente do Banco Central, né? Vou pedir para o Gabriel mais uma vez colocar para mim na tela isso aí. Está aí a informação que eu peguei no site da revista Fórum. É isso? É isso mesmo. O que vai acontecer? O Campos Neto vai ao Congresso para tentar explicar essa... Não é na revista Fórum, não. Deixa eu ver aqui onde é que está. Estou perdido aqui nas minhas páginas aqui. Está aqui, achei. É na revista Fórum, sim. Está aqui, ó. Campos Neto vai à Câmara dos Deputados explicar a taxa de juros. O presidente do Banco Central será questionado por parlamentares em audiência que acontece nessa terça-feira. Está aqui a fotografia do bonitão. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai à Câmara dos Deputados nesta terça-feira para explicar a política monetária aos integrantes das comissões de desenvolvimento econômico, de finanças e tributação. A presença do dirigente do BC atende a requerimentos dos deputados Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e Mário Negromonte, do PP da Bahia, Progressista da Bahia. Ele deve ser questionado sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Copom, do Banco Central, de julho, que decidiu manter a taxa básica em 10,5% ao ano, né? E diz aqui a revista Fórum que, no requerimento de Mendonça Júnior, o parlamentar aponta que o elevado nível da taxa de juros mantém o cenário de diminuição
da concessão doméstica de crédito, acarretando a continuidade da desaceleração econômica do país. À época da reunião que definiu a manutenção da Selic, o BC afirmou que o ambiente externo mantém-se adverso em função da incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização da política monetária dos Estados Unidos e sobre as dinâmicas de atividade e de inflação em diversos países. Não precisamos muito mais do que isso, gente, para entender qual é o significado dessa história toda. O Brasil talvez seja o único país no mundo onde o presidente do Banco Central fala claramente que o controle da inflação, que o pleno emprego, que a estabilidade fiscal são um risco para a economia. O presidente do Banco Central culpa o aumento do consumo das famílias por causa do aumento da renda provocado, né, pela equalização de fatores econômicos, pela volta dos programas sociais. Acha que isso é um problema. Quer dizer, o Brasil não pode crescer. Quando existe alguma inflação, e muitas vezes a inflação pode ser usada assim como instrumento do desenvolvimento, o que eles falam? Que perigo, que coisa horrorosa. O Brasil vai continuar assim até quando? Está faltando mão de obra para trabalhar nas empresas, as pessoas estão comprando mais, as coisas estão encarecendo por causa de uma inflação de demanda. Conversa fiada. O objetivo disso tudo é manter juro alto para remunerar banqueiro que investe em papel do governo. O Eduardo Moreira fala sobre isso o tempo inteiro, a maneira torta e distorcida como isso é apresentado ao Brasil. Na verdade, o Banco Central é apenas e tão somente uma espécie de sindicatão dos bancos, né? Quando é que o Banco Central vai ouvir? Quando é que você se lembra que o Banco Central tomou uma medida em benefício dos consumidores? Você se lembra da última vez? Agora, o mais impressionante é que a gente espera sempre que essa ortodoxia acabe cedendo lugar para alguma racionalidade que seja favorável ao trabalhador brasileiro, aquele que não é abonado. E aí o governo elege lá os seus representantes, quando pode, né? Depois de uma batalha verbal gigante. O Lula nomeou o Galípolo diretor do Banco Central e agora deve fazer dele o presidente do Banco Central. E o que o Galípolo tem falado? O que se espera de uma pessoa que foi colocada ali numa direção de Banco Central para fazer uma espécie de contrapeso à palavra dos banqueiros? O que se fala, o que se espera dele é que exerça esse papel de contrapeso, mas não é o que acontece. Quer ver só? Olha aí, ó. Galípolo volta a endurecer o tom e diz que alta da Selic está na mesa. É mole? Informação do valor econômico. Vamos ler a notícia aqui. Ó. O diretor do PC destacou que ficou satisfeito com a interpretação feita da sua última fala pública. Após ter emitido sinais bastante conservadores sobre o ambiente inflacionário na semana passada, o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, repetiu as duras mensagens em aparição pública feita nesta segunda-feira em evento em São Paulo. Diante da avaliação do dirigente de que o cenário atual é desconfortável para cumprimento da meta da inflação e de dizer explicitamente que a possibilidade de elevar os juros está na mesa do Copom, com o Comitê de Política Monetária, o que se viu no mercado de juros foi o quê? O que se espera? Uma elevação das taxas curtas e um sinal de que os agentes têm visto uma maior probabilidade de alta da Selic no curto prazo. Em sua palestra em um evento promovido pela Warren Hanna, Galípolo destacou que ficou satisfeito com a interpretação feita pela sua última fala pública. Galípolo, atenção, eu não estou satisfeito, tá? É o pessoal da Faria Lima. A declaração foi considerada bastante hawkish, inclinada a uma política monetária mais restritiva por participantes do mercado e contribuiu para uma valorização do real e para uma queda nos juros de longo prazo nos últimos dias. Galípolo reforçou que os diretores novos são menos conhecidos, precisam ganhar credibilidade. Isso passaria, segundo ele, por um processo em que as falas e ações são coerentes. Resta saber coerente com o quê, né, gente? O que deu ainda mais força à interpretação de que o Copom estaria aberto à retomada do processo de aperto monetário, caso ela seja necessária. E agora você pegue aí todos os dados macroeconômicos e diga com franqueza para si mesmo, não precisa dizer para mim não. Qual é a necessidade? Os investimentos públicos deram um salto, a inflação convergindo para o centro da meta, né? Não há nenhum cheiro de inflação de demanda no ar. Por que essa gente insiste em manter juros tão altos dessa forma? Olha, eu tenho mais 3 minutinhos, tem um monte... Pode tirar da tela, Gabriel, por favor? Tem um monte de informações ainda que eu não consegui dar.
Queria mostrar para vocês aqui, olha, algumas imagens que eu achei muito... Deixa eu tirar aqui essa informação daqui. Eu vou colocar aqui porque vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Surpreendentemente, lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, de repente, né, o país que está se defendendo de bombardeios, de mísseis, de drones, essa coisa toda, acaba fazendo uma investida contra o território adversário. Isso aconteceu agora lá na Rússia. E o New York Times também, esse aqui acho que é o New York Times também. Eu sei que vocês vão reclamar, não, mas esse é um jornal conservador, mas beleza, eles são bons de informação. Tá aí, olha, uma coleção de fotos, deixa eu pedir para o Gabriel colocar na tela para mim, eu mesmo coloco aqui, pronto. Tá aqui, olha, esse aí é o cenário em um posto de fronteira, dentro do território russo. Olha, uma semana após a maior incursão estrangeira na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, o The New York Times visitou um dos locais onde as forças ucranianas invadiram a Rússia e surpreenderam os defensores. Tá? Também tem, negligenciei aqui, porque eu acabei tomando tempo demais aqui com os assuntos que são importantes aqui no Brasil, mas lá na Argentina só se fala de Alberto Fernandes. Sabe, assim, a Fabíola Yanez pediu para escalar o problema, ela não quer poupar o Alberto Fernandes, né? E é um absurdo mesmo, sabe? Depois outra coisa, francamente, vamos falar sério, o cara ter a cara de pau de vir a público para falar que aquilo era um procedimento estético, ou seja, era uma cirurgia plástica, fala sério, nós estamos no século XXI, assim, inaceitável que um homem qualquer agrida uma mulher. Sabe, isso é um absurdo. Vou colocar aqui para vocês verem o Página 12, que eu e a Elga, que minha diretora estavam chamando de Página 13 agora há pouco. Gabriel, se puder botar na tela, te agradeço. Tá aí, ó, Fabíola Yanez pediu agravar o processo contra Alberto Fernandes, disse o médico presidencial, e descreveu um inferno lá no Palácio de Olivos. Eu vou traduzir isso aqui para o português, quero ler para vocês isso aqui. Numa apresentação de 20 páginas, a Fabíola Yanez pediu que o ex-presidente fosse julgado por ferimentos graves e ameaças coercitivas. Ela revelou todo tipo de violência, um aborto forçado, o terrível soco no olho, a gente viu a foto dela, né? O olho todo roxo, gritos e abusos durante a gravidez e tapas diários. O advogado dela exigiu que o ex-presidente fosse julgado por seu papel de agressor em uma reação de poder desigual, onde ocupava o mais alto cargo do Estado e antes mesmo de cometer um crime tão terrível. Gente, são 7h58, preciso me despedir aqui de vocês, agradeço muito a companhia, vou parar aqui, isso, obrigado, Gabriel. Parar de compartilhar a tela, quero agradecer a vocês aqui, pedir desculpa por eventuais erros aqui na operação, acho que não foram tantos assim, recomendar uma vez mais, hoje é dia de assistir às 8 horas da noite o lançamento do documentário Vai para Cuba, Eduardo. Eu estou louco para ver, ainda não vi, está aqui na tela. E é o Eduardo Moreira quem vai dar para nós aqui agora uma dica do que vai acontecer. Mas só que você precisa fazer a sua inscrição. Está aí o link, ó, despertaicl.com.br, tá? Hoje, terça-feira, não perca, porque depois você não terá como assisti-lo, a não ser que seja sócio do ICL. Aproveita e fica logo sócio do ICL, tá bom? Quero mandar um beijão aqui para vocês todos. Obrigado pela comunidade. Muito obrigado mesmo. E quero mandar um beijo especial para a minha querida Dani Lessa, que foi a pessoa que me empurrou até essa live de hoje. E a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Chegou o grande dia, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, a nossa primeira superprodução. E eu tô aqui mega ansioso, porque 8 horas da noite a gente vai ter a exibição única, aberta e gratuita do documentário Vai pra Cuba, Eduardo. Você que tá inscrito ou inscrita, 1 hora antes das 8 horas, ou seja, a partir das 7, horário de Brasília, vai chegar no seu e-mail o link para você poder assistir. E no grupo de WhatsApp também de quem se inscreveu. Não perde essa chance não, tá maravilhoso, uma produção do nível das melhores casas de streaming do mundo, só que aqui, no ICL, aberto e gratuito para todo mundo poder assistir. À noite, a gente se vê.